O silêncio de Deus, ausência é o teste. Quando Deus não responde o que Ele realmente quer te ensinar. O silêncio de Deus, um dos temas mais desconcertantes da vida espiritual. É fácil confiar quando sentimos a presença, quando as orações são respondidas, quando tudo parece fazer sentido. Mas e quando o céu se cala? Quando você busca, ora, chora e nada muda? É nesse momento que nascem as perguntas que nem sempre temos coragem de fazer. Será que Deus me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que Ele ainda me ouve? E é exatamente aí, no silêncio, que Deus fala de um jeito diferente. Um jeito que não se ouve com os ouvidos, mas se entende com o coração. O silêncio de Deus é o espaço entre a promessa e o cumprimento. É o intervalo onde a fé amadurece. E talvez o que você está chamando de ausência seja, na verdade, o tempo em que Deus está te moldando. O silêncio de Deus dói. Dói porque somos imediatistas. Queremos respostas instantâneas, soluções rápidas, sinais visíveis. Mas Deus não trabalha com ansiedade. Ele trabalha com propósito. E o tempo dele é diferente do nosso. Enquanto você diz agora, Deus está dizendo ainda não. E esse ainda não, muitas vezes vem embalado em silêncio. Quando Deus se cala, é como se o chão fugisse dos pés. Você ora e parece que o céu é de bronze. Você se pergunta se orou certo, se foi ouvido, se Deus realmente está ali. Mas o silêncio de Deus não é desprezo. É um campo de treinamento espiritual. É quando você não sente nada, mas continua crendo. É quando você não ouve nada, mas ainda confia. O silêncio é o deserto, onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Porque acreditar quando tudo vai bem é fácil, mas acreditar quando Deus se cala, isso é fé madura. E se o silêncio de Deus for a maneira dele te ensinar a depender mais da presença do que da resposta? E se for a forma dele te livrar de um caminho que você ainda não está pronto para seguir? Há perguntas que Deus não responde, não porque não queira, mas porque sabe que você ainda não suportaria a resposta. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele não vem para punir, vem para ensinar. É o intervalo entre o eu quero humano e o eu sei o que é melhor divino. E quem suporta o silêncio, amadurece. Na Bíblia, o silêncio de Deus sempre antecedeu algo grandioso. Abraão viveu isso. Deus promete um filho, cumpre a promessa e depois pede o filho de volta. O coração de Abraão devia estar em pedaços, e o céu calado. Nenhum anjo, nenhum aviso, nenhum consolo, apenas silêncio. Mas mesmo assim Abraão segue. Passo após passo ele sobe o monte, sem saber o que Deus faria, apenas confiando que ele faria algo. E quando a fé chegou ao limite, Deus falou. O silêncio terminou no exato momento em que a obediência se completou. O silêncio de Deus não é castigo, é exame. É como um professor que aplica uma prova e se cala durante o teste. O professor não responde no meio da prova. Ele observa. Ele quer ver se o aluno aprendeu. Assim é Deus. Quando ele se cala, não é porque te abandonou. É porque quer ver se a tua fé aprendeu a andar sozinha. A fé não se mede pelo tanto que você sente Deus, mas pelo quanto você continua crendo quando não sente nada. E às vezes, o silêncio é a resposta. Porque o que Deus quer não é que você entenda o plano, é que confie no autor. O livro de Jó também mostra isso. Jó perdeu tudo, família, bens, saúde, e o céu, mudo. Mas mesmo assim ele declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Jó não entendia o porquê, mas ele sabia em quem cria. E no final, o silêncio de Deus se transformou em restituição. O profeta Isaías disse, na quietude e na confiança está a vossa força. Isaías 30:15. E há uma sabedoria profunda nisso. Porque a força do cristão não está em fazer barulho, mas em permanecer em silêncio confiando. A fé que grita é emoção. A fé que espera é convicção. Quando o povo de Israel se sentia abandonado, Deus os chamava à calma. Voltem para mim, sosseguem, a força de vocês está na confiança. Mas talvez o exemplo mais profundo do silêncio divino seja o de Jesus no Getsêmani. Ele ora, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o Pai se cala.
o Filho de Deus orando em angústia e o céu em silêncio. Mas o plano não havia parado, estava apenas sendo cumprido. Às vezes, Deus não fala porque já disse tudo o que precisava ser dito. Agora é hora de viver o que foi falado. O silêncio de Deus no Getsêmani não foi abandono, foi amor. Porque o silêncio que levou Jesus à cruz foi o mesmo silêncio que abriu o caminho da salvação. Há silêncios que doem, mas que geram vida. Há silêncios que machucam, mas que libertam. O silêncio de Deus ensina mais do que 1000 palavras. Ele ensina a confiar sem provas, a caminhar sem mapa, a amar sem garantias. Quando Deus se cala, Ele está lapidando o coração, tirando o excesso de ruído, moldando a sensibilidade espiritual. O silêncio é o fogo que refina o ouro da fé. Ele não destrói, purifica. Há pessoas que perdem a fé porque confundem o silêncio com rejeição. Mas quem conhece Deus profundamente sabe que o silêncio é parte do diálogo. É no silêncio que aprendemos a escutar o que Ele diz nas pequenas coisas. Num pôr do sol, num abraço, numa lembrança, numa paz sem explicação. Talvez você esteja sendo treinado agora. Treinado para ouvir Deus além das palavras. Para confiar sem ver. Para amadurecer em fé. E quando o silêncio finalmente termina, você percebe que não é o mesmo. O que te feria agora te fortalece. O que parecia perda virou direção. O silêncio de Deus nunca te deixa no mesmo lugar. Ele te empurra para o propósito. Deus trabalha em silêncio. O escultor faz as obras mais belas, longe dos olhos do público. E Deus, o maior artista do universo, também trabalha assim. No escuro, em silêncio, no tempo dele. Quando você não vê nada acontecendo, é porque Ele está ajustando os detalhes. Ele está movendo peças, abrindo caminhos, preparando corações. O silêncio é o som da providência divina em ação. E quando finalmente a resposta chega, você entende que o silêncio não foi perda de tempo. Foi o tempo da preparação. Então, da próxima vez que Deus se calar, não entre em desespero. Lembre-se, o silêncio é também uma forma de Deus falar. Porque no silêncio, Ele te ensina a ouvir com a alma. Ele te convida a descansar e Ele te mostra que a presença dEle não depende de palavras, mas de permanência. O silêncio de Deus nunca é ausência. É o som da obra sendo feita, do propósito sendo alinhado, da fé sendo provada e purificada. Deus pode estar calado, mas Ele nunca está longe. O silêncio de Deus também é convite à intimidade. Quando Ele se cala, somos obrigados a olhar para dentro. É nesse espaço silencioso que começamos a perceber a voz que estava sempre conosco, aquela que não depende de palavras, mas de presença. É a voz que sussurra paz no coração, que conforta na dor e fortalece na fraqueza. E muitas vezes é justamente no silêncio que nossa oração se torna verdadeira. Não porque pedimos muito, mas porque aprendemos a escutar de verdade. Pense nos grandes profetas, nos apóstolos, em Jesus. Muitos momentos decisivos foram vividos no silêncio. O deserto de Moisés, a solitude de Elias, a meditação de Daniel. Todos foram momentos em que Deus falava mais alto dentro do coração do que na voz do céu. O silêncio ensina a paciência, ensina a escuta, ensina a confiança. Ele nos leva a entender que nem toda resposta é imediata, nem toda intervenção é visível. E que a fé verdadeira não se mede pelo que vemos, mas pelo que acreditamos existir mesmo sem ver. Então, se hoje você sente o silêncio de Deus, saiba, Ele está mais perto do que nunca. Ele está trabalhando em você em silêncio, para que quando o momento chegar, você esteja pronto. O silêncio de Deus não é vazio, é preparação, transformação e conexão profunda. Não deixe de se inscrever no canal Bíblia Sem Tabus. Ative as notificações e se essa reflexão te tocou, compartilhe com quem merece escutar essas palavras, porque há perguntas que assustam, mas que também libertam. E talvez o silêncio de Deus seja a resposta que você mais precisava ouvir.